Olá, amigos da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas aqui. Hoje recebendo o nosso amigo Guilherme Crispim, um conhecido do mercado do setor de energias renováveis. Ele é um especialista em energias renováveis, ele é o presidente do Conselho da BGD e também ele está à frente na direção da Cordeiro. É isso mesmo, Guilherme? Você é diretor da Cordeiro. O que é a Cordeiro? Vamos lá, só para o pessoal da Cordeiro que certamente vai ver esse vídeo e falar, né, opa, tem alguma coisa errada aí. Eu sou diretor do projeto que a gente está denominando de Cordeiro Soluções em Energia, né? O Grupo Melo Cordeiro é o grupo que detém negócios, né, dentro desse grupo. A Cordeiro Cabos, que é um fabricante, uma fábrica de cabos, é um dos negócios do grupo. A Samarri, que é uma trading, também é um dos negócios do grupo. Nós temos a Save Logística, que é a empresa de logística que também faz parte do grupo. Nós temos alguns outros negócios dentro do grupo Melo Cordeiro, sendo os principais esses três que eu acabo de citar para você. Então, claro, existe toda uma estrutura no grupo, tanto na Cordeiro Cabos, com seus diretivos, com seus gerentes, enfim, com seus processos, a Samarri da mesma forma, e a gente vem desde o início do ano, final do ano passado, já dentro do próprio grupo, a esse projeto Cordeiro Soluções em Energia, a qual eu estou responsável, faço parte dele, sou diretor dele. Né? E como se citou aí também, nesse momento também presidente do conselho da BGD, né, da Associação Brasileira de Geração Distribuída, trabalhando diariamente aí junto com o Carlos Evangelista e os demais conselheiros, em prol do setor, em prol da associação, e também exerço o trabalho de representante do Grupo Inverdama, que é um grupo espanhol no Brasil, onde o nosso negócio é eficiência energética, software de gestão em eficiência, em gestão de grandes plantas energéticas ou de consumo de energia, melhor dizendo. A gente também tem soluções para isso, né? Então, um pouco do que vai ser, acho que, a nossa conversa aqui hoje. Exatamente. Então, falando da nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre eficiência energética e energias renováveis, né? Como isso. Uma coisa está ligada à outra e a ordem dos fatores alteram a soma do produto. Correto, Guilherme? Eu entendo que sim. Tem sim aí uma sequência ideal para a gente pensar esses dois conceitos, a eficiência energética e a energia renovável, né? Sobre isso que a gente vai bater um papo aqui. Que foi a conversa, né, ou a pré-conversa nossa do que seria interessante, talvez, aí para o telespectador, né, para o acessante da Solar TV. Bom, falando um pouco de eficiência, Ricardo, a gente precisa entender o conceito. Né? A eficiência, o conceito dela vem de usar o recurso, né, da melhor forma para se alcançar um resultado esperado. Então, é diferente de eficácia, né? Então, às vezes, você pode ser eficaz e não necessariamente ser eficiente. Né? Você pode vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu quero chegar a um determinado local, né? Eu tô hoje, agora, aqui conversando com você. Eu estou em Campinas, no estado de São Paulo, e quero ir para Belo Horizonte. Né? Ser eficaz é chegar em Belo Horizonte. Né? Então, cheguei em Belo Horizonte. Posso, de repente, ter dado a volta no mundo e ter chegado em Belo Horizonte. Ser eficiente é usar a menor quantidade de recursos, seja eles todos envolvidos, para chegar em Belo Horizonte. Então, esse conceito de eficiência ele é muito importante, porque às vezes a gente é eficaz, né? Isso é eficaz, mas é eficiente? Nem sempre. Então, o conceito de eficiência vai ser um conceito cada vez mais presente no nosso dia a dia. Basta a gente ver, e a gente está sendo forçado agora, por exemplo, a buscar ser cada vez mais eficiente nesse período nosso
de pandemia, né? Então, como é que eu posso utilizar? Veja o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Como é que isso tomou uma outra dimensão, a questão das entrevistas, das lives, dos webinars, por aí vai, mas o conceito é o mesmo. Se você está numa outra localidade, eu aqui, sei que você está aí em Atibaia, né, quase 70, 80 quilômetros daqui, e a gente está fazendo essa entrevista. É uma tecnologia que já existia, mas que agora a gente vem usando mais. Provavelmente a gente está sendo mais eficiente, né, e isso vai ser uma tônica. Só abrindo um parênteses aqui. Quando eu fui para Campinas te visitar, eu peguei meu carro, coloquei gasolina, peguei o pedágio e cheguei na sua cidade, em Campinas, e fiz uma entrevista com você. Quer dizer, o tempo de deslocamento, o custo da gasolina, o custo do pedágio, para produzir a mesma coisa, que é uma entrevista. Sim. Quer dizer, se nós falarmos em eficiência, dando o exemplo da nossa entrevista, se eu conseguir chegar numa internet mais rápida, né? Se eu conseguir chegar numa qualidade de vídeo muito boa, uma troca de vários fatores nessa entrevista, que eu não sinta a falta de ter que ir até você, eu vou conseguir ser mais eficiente com as minhas entrevistas. E se a gente já quiser fazer do link, nós acabamos indiretamente, ou diretamente, mas não era o propósito, mas acaba impactando, nós fomos mais eficientes energeticamente também. Houve eficiência energética nessa ação nossa, concorda? Pega aí o que você disse, né? O quanto de combustível, por exemplo, foi poupado para que fosse feita a mesma coisa, né? Então, já fazendo o link com a ideia da eficiência energética, né? Vamos falar um pouquinho de conceito, para depois a gente comparar uma coisa com a outra, acho que faz mais sentido. Então, a eficiência energética conceitualmente falando, né? É você entregar o mesmo produto ou o mesmo serviço usando menos energia, né? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Pegar um exemplo, eu gosto de exemplo porque ajuda a gente a pensar. Eu desligar um equipamento, por exemplo, desligar um ar-condicionado num shopping, pode parecer ser eficiência energética. Não é. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que eu acabei de fazer foi tirar uma das funções desse ar, que é manter o ar condicionado, né, mantendo uma temperatura agradável para o cliente, para as pessoas que ali estão, e eu desliguei ele parecendo que estou fazendo eficiência. Não estou fazendo eficiência, né? Eu até diminui o meu consumo de energia, isso é um fato, né? Vai cair o consumo de energia. Se a gente for olhar agora, caiu muito o consumo que as pessoas não estão usando, mas se eu for considerar a questão do uso, não houve aí eficiência, né? Então, redução não necessariamente é eficiência. Eu posso reduzir sem necessariamente ser eficiente. Exatamente. Então, eu fazer entregar um produto onde eu consumi menos energia para fazê-lo, né? Vamos falar da indústria. Um serviço, é o que a gente acabou de dar exemplo, né? Esse a gente acabou de relembrar e vivenciar. De forma onde eu consumi menos energia, e fazendo a mesma coisa, eu passei a ser mais eficiente energeticamente. E aí, Ricardo, tem algumas coisas que eu acho que são muito interessantes, e por isso que a ordem eu acho que faz diferença quando a gente está falando e se relaciona, eficiência energética e energia renovável, que é o seguinte, principalmente nós que estamos vivendo tudo isso que está acontecendo hoje com a questão da energia renovável, da geração distribuída, da energia solar, existem outras formas, né, de gerar energia, obviamente, mas pegando esse universo que a gente vive, né, vamos reduzir para essa perspectiva da energia solar. Se a gente considerar que eu consigo reduzir fazendo eficiência energética, né? Principalmente, vamos falar de indústrias e comércio, né? Que consomem aproximadamente 50% do consumo de energia no Brasil hoje, estão nesses dois setores, indústria e comércio, né? Se eu conseguir reduzir
em 20% o consumo desses setores, o impacto na questão da necessidade nossa de geração, ele é muito grande. Né? Então, assim, e 20% é um número muito factível. Se a gente quiser considerar, a gente pode ir até além dele. Né? Mas vamos tratar ele, é um número que, quando você conversa com empresas do setor, profissionais do setor de eficiência energética, eles vão dizer o seguinte, olha, 20% a 25% é um número hoje no Brasil perfeitamente alcançável, né, de perdas que a gente tem. E aí vai desde equipamentos obsoletos, outro exemplo que eu gosto de dar muito não adianta você... A perda é um conjunto, né? Exato. Só puxando aqui, quando eu esqueci de apresentar a tua empresa que você representa aqui no Brasil, que é uma empresa de software, de gestão, né? Que eu acredito que o software para o novo modelo da humanidade vai estar muito ligado à internet, à questão da inteligência por trás disso tudo, gerenciamento, inteligência artificial, para quê? Para chegar a conectar todos os dispositivos e gerenciar uma rede de eficiência, tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, quando você fala em perder na produção, né, a geração centralizada para tudo, para alimento, para energia, ela é um problema para a humanidade. Né? Veja, você produz em larga escala o coco, que vem lá do norte, viaja 3.000 quilômetros para chegar aqui. O exemplo do coco é o menor, né? Mas quando chega aqui, às vezes vai para o centro de distribuição em São Paulo e 40%, 60% daquele alimento se perde antes de chegar na sua mesa. A mesma coisa com a energia, não é? Voltamos lá no primeiro conceito nosso, é o conceito de eficiência. Voltamos... por isso, a humanidade vai precisar ser mais eficiente, né? Você acredita, então, que a humanidade ela vai passar por uma descentralização dos poderes, da forma de produção, não só de energia, mas de alimento, de água, né? Você acredita que a descentralização do modo de produção é um caminho para a humanidade? Eu penso que sim, Ricardo. Eu acredito que nós vamos... a humanidade vai se empoderar, espero, né? Eu acredito, não acredito no sentido também do espero, que a gente possa cada vez se empoderar mais com os recursos de forma geral. Né? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo agora está sendo um laboratório, de fato, para a gente observar o que é essencial, ou o que nesse momento nos faz essencial, e o que não é tão essencial assim, por assim dizer. Né? Então, eu penso que, por exemplo, a gente vai ter que tomar consciência dos recursos, né? Recursos como a água, recursos como, você colocou aí, a energia. A energia não tem como, né? As sociedades elas foram evoluindo, né? Por ter ou por aprender a lidar melhor com a questão energética, né? Porque da energia você faz uma série de coisas. Da energia você pode, não é que você faz água, né? Mas se a gente considerar que hoje eu tenho tecnologia suficiente para dessalinizar, e eu tenho uma quantidade bem razoável de água no mar, mas eu preciso dessalinizar isso para tornar isso potável, o problema é que o consumo de energia é muito alto. Então, mas se eu resolvo esse problema, eu acabo de resolver um problema relativo à água, né? Então, produção de alimentos, esse é um outro tema presente, muito forte. Então, o que você está colocando aí, eu acho que sim, a gente vai buscar, e aí a gente volta na ideia do conceito de eficiência, né? Eu consigo entregar melhor se eu estou próximo ao ponto de produção próximo ao ponto de consumo. Isso vai fazer mais sentido. Nem sempre a gente vai conseguir atender essa dinâmica, mas quando ela for possível, eu imagino que sim.
Mas só para voltar, para a gente, né, voltar um pouquinho naquela questão da eficiência energética e do quanto que isso pode ser interessante para nós. O Brasil hoje ele tem aproximadamente 175 gigas de capacidade de geração, né? 60% um pouco mais hidrelétrica, depois vem a eólica com 8, 9%, biomassa é a terceira fonte e por aí vamos, né? E temos a solar crescendo. Hoje, se a gente somar entre geração centralizada e geração distribuída, a gente deve estar, já alcançou os 5 gigas, combinando as duas, ainda que a distribuída ela não participa como da contagem da capacidade do sistema de geração, né, mas não importa. Obviamente ela existe, contribui, mas o fato interessante é o seguinte: vamos pegar 20% de 175, tá? Vamos fazer a conta grosso modo, mas para a gente ter uma ideia de grandeza. 175 gigas, se a gente conseguir ser eficiente energeticamente em 20%, nós estamos falando de 35 gigas que eu acabei de ganhar, entre aspas, ou que eu acabei de deixar de ter que gerar, né? A gente cada vez mais vai necessitar de novas fontes de energia, ou de energia proveniente de várias fontes. Eu acabei de segurar a necessidade de 35 gigas na medida que eu me propus a entender que eficiência energética é tão importante ser eficiente quanto pensar em geração. 35 gigas representa a soma de toda a eólica, com toda a biomassa e mais a solar que nós temos hoje. Então, olha o impacto que é pensar em eficiência energética de forma macro, né? Eu não fiz a conta de ver o que isso representa em capital, mas certamente é um número bilhão. Nem né? Tem 35 gigas ainda, né? De solar? Não. As renováveis, biomassa, eólica, a gente está chegando em 3 gigas, se não me engano. Não, eólica sim. Não, se somar, sim. A eólica tem hoje 15 gigas. De eólica. De eólica, 15 gigas. O Brasil é o 8º país no mundo em produção de energia eólica e continua crescendo. A eólica tem ainda bons ventos aqui pela nossa característica do regime de ventos, uma série de outras vantagens que o Brasil tem. Não vou me arriscar muito, não, senão o pessoal da eólica depois vai dizer que esse rapaz estava falando bobagem, vou só até aí. Mas é uma fonte muito, muito, muito interessante para o país. Biomassa... ela tem a característica de uma necessidade de capex, né, do investimento para desenvolvimento maior. Ela concentra mais, diferente da solar, que é mais democrática, vamos colocar assim. A eólica não, ela tem as características de investimento dela que é diferente da energia solar, por exemplo. Biomassa também tem algo em torno de 13, 14 gigas, também é significativo a participação da biomassa e é resultado de uma característica do agronegócio que a gente tem. A biomassa, normalmente, ela é resultado da queima de derivados agrícolas vários, né? E depois a gente põe mais 5 GB de solar para chegar nesses 35 que eu te falei aí. Então, tem um dado que eu vi da AES, que eu achei muito interessante, né? Estudando um pouco sobre essa questão da eficiência energética. Investir em eficiência energética pode ser de 2 a 3 vezes mais barato do que qualquer outra forma de geração. Então, a gente não pode desprezar isso, entende? Então, por isso que quando você falou lá no início, a ordem influencia? Sim, a ordem vai influenciar. Aí vamos, né, falar um pouco agora de renovável, né, que também é uma forma de ser eficiente, de fazer eficiência energética, elas se relacionam, né? Mas, pegando uma indústria como exemplo, né, e aí tem outros conceitos que vêm entrando muito forte, a ideia do zero energy, ou do net zero, né, quer dizer, aquela indústria
isso é uma tendência global, aquela indústria, tudo que ela consome de energia, ela vai produzir tudo. Quando eu começo a olhar para essas tendências globais, elas vão ser cada vez mais fortes e vão se acelerar ainda mais em função disso tudo que a gente está vivendo, elas já vinham e vão ainda ser mais presentes. Pensa o seguinte, vamos imaginar que uma determinada indústria precise de 100K, média, indústria, é um comércio ou indústria de pequeno porte para a indústria, 100K não é tanta energia assim. Mas vamos partir desse número aí. Se eu for fazer a conta que a gente, de alguma maneira, tem feito muito hoje, né, no mercado de renovável, a gente vai, analisa o consumo, vê demanda, uma série de outras coisas, que também entra a questão da eficiência energética, porque se eu reduzo o meu consumo energético, eu posso reduzir a minha necessidade de demanda, logo eu reduzo o meu custo energético. O 100K hoje, ele vai, não sei, a gente tem que combinar com o dólar, né? Mas se a gente for fazer uma conta aproximada, ele deve estar em torno aí de uns 400 mil reais. Tá? Você tem um sistema de 100K, tem que ver um número novo, mas ele deve estar, é um número razoável. 450 mil, que é um 100K, a gente está falando mais ou menos entre 10 a 12 mil kWh mês, alguma coisa assim, não é isso? É isso aí. Então, mas tudo bem, o exemplo vai continuar valendo. Vamos pegar 450, porque teve essa alta do dólar, certamente ela vai impactar. 450 mil, não muda o número. Se essa indústria certamente pode ir lá, que é fato, vai ser um caso ou outro, mas se você for lá e fizer um diagnóstico, que é a primeira coisa que você deve fazer com relação à eficiência energética, um diagnóstico de consumo, como é que aquela planta está funcionando, onde que eu posso ter ganho, onde que existem possibilidades de melhora, enfim, tem uma série de oportunidades nesse sentido, aí aonde entra uma boa plataforma de monitoramento, um bom software para te dar é igual diagnóstico corporal, você precisa fazer um diagnóstico para você ver onde é que você tem oportunidade melhor. Uma indústria é a mesma coisa, você vai lá, faz um diagnóstico energético para ver onde que ela tem oportunidade melhor. Você vai encontrar. E se você trabalhar razoavelmente como se deve, você vai achar ali em torno de 20%, é o número que eu coloquei. Em alguns casos, a gente tem muitos exemplos que isso vai num percentual maior, mas vamos trabalhar com esses 20%. 20%, eu estou falando que eu acabei de reduzir essa tua necessidade de 450 mil de fotovoltaico, de geração, ou de renovável, pegar a fotovoltaica aí como exemplo, para 90 mil menos. Eu levei isso daí para 360 mil, correto? Correto. Então, nós saímos do investimento de CAPEX de 450 mil para 360 mil. Esses 90 mil que você acabou de economizar, eu tenho convicção de que eles são mais do que suficientes para você fazer a eficiência energética que você precisava fazer. Então, entre aspas, você ganhou a eficiência energética, você ganhou esse resultado. Né? Então, você passa a fazer a mesma coisa que você estava fazendo, com menos, você tem uma necessidade de investimento menor do que você ia fazer, porque você simplesmente foi olhar primeiro a sua real necessidade do consumo energético. Então, é muito provável, a gente não fez essa conta dessa simulação nossa aqui não, mas é muito provável também, dá para afirmar, que o seu payback vai ser menor. Né? O teu tempo de retorno desse teu investimento vai ser menor. Então, e só esses 90 mil são 2 anos da usina rodando para se pagar esses 90 mil que foi para o ralo, né? Então, que ela... E que você ia continuar, e que você ia continuar gastando, né? Continuamente. Então, na verdade, é isso aí. Você está fazendo o mesmo produto, só que consumindo agora muito menos energia.
Então, a gente ficou no aspecto financeiro, mas se você for para o aspecto ecológico, né, sustentável, tudo, você também está muito melhor. A tua emissão é muito menor, porque você está produzindo, gastando menos energia, e o recurso que você colocou ali para compensar essa energia que você está consumindo também é menor. Então, você consumiu menos recursos de qualquer maneira, menos placa, menos cabo, menos inversor, menos, né? Isso no olhar sustentável, no olhar de planeta, ele é melhor também, né? Então, faz muito sentido pensar eficiência energética e renovável junto, sabe? Eu tenho uma relação próxima com o pessoal da BISCO, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Conservação de Energia, que são as ESCO, e o Frederico Araújo, que é o presidente da BISCO, ele fala um negócio muito interessante. Um abraço para o Frederico. A gente tem conversado, a gente está planejando aí agora, para a próxima semana, inclusive, um webinar onde vai participar a BISCO, a BGD e outras associações que têm a relação com o setor energético, justamente para discutir esses temas, né? A interface que uma tem na outra, eu acho que isso é fundamental e é muito bom. Então, se você for... ele fala um negócio interessante, seguinte, não adianta você... Pega um reservatório de água, uma caixa d'água, um balde, o que for, primeiro o que você tem que fazer é dosar o tamanho da quantidade de água que está saindo. Não adianta você ficar jogando mais água, né? Você pode até resolver e manter aquilo ali cheio, mas o processo não está sendo eficiente como deveria. Então, por isso que faz sentido as duas ações, eficiência energética com geração de energia renovável, mas faz nessa sequência, né, que a gente falou. Faça primeiro a eficiência, faça o diagnóstico, onde você pode reduzir teu consumo, e depois você pensa em fazer geração. Pensar só em geração antes, certamente você perdeu a oportunidade de fazer eficiência e vai pagar no final mais por isso. E teu payback vai levar mais tempo também para compensar. Então, um outro ponto que me chama muita atenção, né, que a gente estudando a respeito e lendo, é que as organizações deveriam começar a pensar o watt que ela consome como recurso financeiro, né? Se ela pensar o watt por real, né, e não simplesmente um watt, gastou tanto, e tudo, porque o custo energético ele é um custo representativo para as empresas hoje, né? Independente do porte. Pode olhar que ele muitas vezes, dependendo do negócio que a empresa está, que a indústria está, é a segunda conta. Se for intensiva em energia, quase a primeira, é quase mais alto do que o produto, o pessoal, enfim, ela disputa ali uma participação de investimento, de custo, melhor dizendo, despesa mensal, significativo. Então, vale a pena você pensar como é que você reduz isso. Exatamente. E dentro de uma indústria, né, vamos pensar, desde a residência de um pequeno comércio a uma indústria, são vários caminhos de perdas ali, né, porque você fala da eficiência do morador que ocupa aquela residência, que é o costume dele, né, a forma que ele lida com a energia dentro de casa, deixar a TV ligada, 4, 5 TVs, deixar ar-condicionado onde não tem ninguém, isso é a ineficiência do morador, né? Aí depois a gente passa para ineficiência, que é o contrário da eficiência, dos produtos, dos aparelhos que ali estão. Então, quando você fala, poxa, dentro de uma residência, um ar-condicionado menos eficiente, claro, ele vai estar gastando mais energia para fazer a mesma coisa. E isso dentro de uma escala, de uma fábrica, de uma rede de farmácias, isso vai muito mais ainda, né? A gente fala, poxa, reduzir 100, 200, mas você pode reduzir muito mais dentro de uma rede hoteleira, por exemplo.
Tem muita coisa bacana. E aí a gente fala de eficiência energética, o pessoal está muito falando, legal, vamos trocar as lâmpadas. Né? É a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. Mas vai muito além disso, não é, Guilherme? Sem dúvida. Integração de software, internet das coisas. Fala um pouquinho para a gente, quais itens podem compor para ajudar uma fábrica a ser mais eficiente? Bom, por isso um diagnóstico, né? Porque aí cada caso é um caso, né? Uhum. Você tem que hoje com o sensoriamento, né? Hoje você tem sensor para quase tudo, né? O que é bom. Então a possibilidade de você ler os sensores, né? E aí tratar os dados que esses sensores te envia é o que te permite fazer um bom diagnóstico, para você identificar a característica de consumo de cada indústria, ou de cada negócio. Né? Uhum. Então, a gente sabe, por exemplo, de experiência nossa, né? Principalmente do Grupo Inverdama e dos negócios que a gente tem na Europa e aqui na América Latina toda, que os centros comerciais, vamos falar os shoppings, o principal vilão, ou o principal ponto de atenção, vamos colocar assim, que a gente tem que ter, é no sistema de clima. O consumo de ar-condicionado de um centro comercial, ele muitas vezes representa 60%, 70% do consumo de energia, é alto. Então, e aí é o que você disse, né? Será que ele está parametrizado? Será que ele está funcionando redondo, vamos colocar assim, como deveria? Exatamente. Muitas vezes não está, muitas vezes é lógico que existem, já tem tecnologia e você já tem alguns deles que fazem isso, mas ainda existe muito espaço, porque você tem, às vezes, ali uma pessoa que está tomando conta, vamos colocar assim, do sistema, e ele não consegue tomar conta ou olhar para aquilo ali o dia inteiro. Então, vamos pegar aqui esses dias, né? Teve há 4 dias atrás, não sei aí, em Atibaia, mas aqui em Campinas não estava tão frio quanto está hoje. Né? E aí, provavelmente, amanhã esfria mais, mas daqui a 2, 3 dias deve esquentar. Se você está parametrizado com uma determinada temperatura, você vai jogar aquela determinada carga térmica dentro de um shopping que é a mesma. Então, não está fazendo uma comparação com a temperatura externa, para quanto que eu devo jogar, para que momento que eu devo começar a esfriar a água do chiller, enfim, todo esse processo, o que eu faço, os sistemas hoje eles estão tão avançados, Ricardo, o paralelo que eu faço é como se você estivesse dirigindo, e aí entra a tal da inteligência artificial e tudo, é o que a gente, por exemplo, tem nos sistemas hoje, no nosso software hoje, é como se você estivesse dirigindo, e se você tivesse robótico, que é quase on-off, que é aquela coisa do, eu preciso andar a X velocidade, aí você anda a X velocidade. Mas quando eu me aproximo muito de um carro, eu freio de repente, e aí, ou de um obstáculo, aí saiu, ele acelera de novo tudo. Se você começa, que é o que a gente faz, o ser humano faz isso, o que a gente faz no sentido de faz de forma inteligente, né, que é o que eu vou dizer agora. É diferente quando tem uma pessoa ali o tempo todo e diz o seguinte, olha, agora eu posso acelerar mais. Poxa, aqui tem um carro ali na frente, eu já sei que eu vou ter que frear, eu não piso no freio. Sabe aquela coisa que você faz? Eu vou reduzindo, eu tiro o pé do acelerador e ele vai diminuindo a velocidade gradativamente. Eu já sei que ali depois vai vir uma descida. Então, não faz sentido eu acelerar na descida, porque eu estou descendo. Deixa que ele vai atingir. Então, que é quando a gente, por exemplo, já com alguma experiência de direção, consegue dirigir de forma mais econômica. Tanto é que tem gente que dirige de forma mais econômica e tem gente que não. Qual é a diferença? É a quantidade de dados de análise que eu faço no momento que eu estou nessa direção.
Um sistema, e aí levando isso agora para um sistema de climatização, por exemplo, como de um shopping. São muitos os dados, são muitas as informações, entende? Luz acesa numa determinada loja, dessas lojas de departamento, a quantidade de luz impacta na quantidade de ar-condicionado que eu preciso, porque ela esquenta o ambiente. Entende? Então, e você diminuir um grau ou subir um grau é um consumo muito razoável, muito significativo. Você acredita que a inteligência artificial vai fazer isso muito... já está começando a fazer muito melhor que o ser humano, né? Porque dispositivos conectados, sensores, vão fazer o processo muito mais eficiente que um ser humano faria ali no dia a dia. É o tal do Big Data. Né? Eu falo que é jogar xadrez com o computador. A quantidade de análise de possibilidades que ele faz é muito mais rápido do que a nossa. E sem contar que a gente é falho, a gente esquece, a gente erra, a gente... Né? E aí é onde você vai tendo desperdício, você vai tendo... Né? Então, é o exemplo que eu estava te dando. Às vezes, o ar de fora está mais frio do que o ar que você precisa colocar dentro de um determinado ambiente. Faz sentido você ligar um sistema de ar-condicionado? Não, mas mesmo assim liga. E aí você consumiu mais energia naquele dia, porque é natural que não tenha ninguém olhando para isso, ou que não consiga olhar para isso o tempo todo. Exatamente. Então, por isso que você tem os sistemas. E mais, o sistema vai aprendendo com o uso, com a maneira de uso e consumo daquela, por exemplo, daquela edificação, nesse caso, por exemplo, desse shopping que eu estou falando. Mas isso ele vai se adaptando, ele vai dizendo, e aí, em vez de ele, por exemplo, que tem hoje os alarmes que disparam para avisar ao Ricardo, que é o gestor daquele, dizer, alguma coisa está fora de padrão, né? Alguma coisa no sistema de climatização, chiller 1, chiller 2 ou chiller 3, apresentando um comportamento distinto, ele sabe pela característica energética, porque o sensor está dizendo, ele está funcionando, mas ele está funcionando com um comportamento diferente do que ele deveria funcionar. Então, tudo isso hoje muda muito, por isso que eu estou dizendo que a gente consegue dizer com algum grau de segurança de que tem melhorias, não há dúvida. Se você for olhar hoje no Brasil, o que a gente tem possibilidade de melhorias de eficiência energética vai longe. Né? Que são quantas? A gente falou aí de 35 gigas, se a gente for pensar em eficiência, nós estamos falando de 3 Itaipus quase, né? 3 Itaipu. Muita coisa, Guilherme. É muita coisa. E de algo que você deixou de gastar, né? De algo que você aloca melhor esse recurso. Então, um número. Aqui em Campinas, a gente tem uma quantidade muito interessante de opções de shoppings, né? Um deles, um grande shopping aqui, o consumo, isso já há algum tempo, deve estar aproximado, não agora, né? Agora não vale, mas em dias normais, em períodos normais, o consumo, a fatura de energia diária comum dele era em torno de 520 mil reais por mês, certo? Área comum, não estou falando de né, a área ali onde as pessoas transitam, então não estou falando nem das lojas, não, isso da área comum do shopping. Se você fizer uma redução de 20% nesse estabelecimento, né, nessa empresa, nesse negócio, nós estamos falando de 100 mil, vamos arredondar, 100 e poucos mil mês de redução de consumo. Nós estamos falando de 1.200.000, 1.300.000 de gasto a menos de energia em um ano. 1.300.000, você faz campanha de marketing, você, enfim, se torna mais competitivo, você reduz o teu custo de condomínio para que você consiga atrair melhores
né, melhores lojistas e tudo. Então, assim, é que a gente às vezes esquece de que isso representa resultado financeiro. Como eu falei, tem que olhar para o VAT como real. Gastou Aí, mais, paga Guilherme, mais. você chegou a uma curiosidade, né? Eu cheguei a receber no WhatsApp imagens de shopping que ficaram fechados agora com a pandemia por um mês e meio e lojas que mofou toda a parte de couro, sapato, parecia que o mofo tinha vida ali. Faltava ter olho e saiu o sapato sair andando. Porque é uma coisa impressionante. Né? E aí, quando você fala um consumo de um shopping que gasta aí por volta dos seus 500, 600 mil reais por mês, poxa, pensar a eficiência na construção desse shopping. Novos shoppings, tem que pensar, porque assim, hoje, se um shopping fica desligado da energia, do sistema de refrigeração por um mês, pode ocorrer outras perdas para os comércios que estão ali dentro, né? Sem dúvida. E esse é um ponto, por exemplo, essa questão que você colocou aí. A gente falou de um pouco de inteligência artificial, né? Que os sistemas já têm, já trabalham, já conseguem ler, fazer cruzamento de dados, né? Por informação, ele vai aprendendo como é o comportamento daquela edificação, daquela indústria. E você consegue, inclusive, através disso daqui hoje, né? Ver o que está acontecendo, tomar decisões sobre algo que aconteceu, você é avisado aqui de algo que não está adequado, que não está, como eu te comentei, né? Olha, alguma coisa não está correta naquele determinado equipamento, naquela determinada máquina, ainda que ela ainda esteja funcionando. Nós temos uma atuação interessante no Chile, e ali a gente trabalha muito com a indústria frigorífica, galpões frigoríficos, né? Muito em função de frutas, muito em função de pescado. E é o que você está dizendo, não é só a questão da segurança, da eficiência energética para o consumo menor de energia, é a questão da segurança energética. Porque se você não sabe que um determinado equipamento vai parar, ou se você toma consciência de que ele parou, por exemplo, um equipamento de refrigeração, 4, 5 horas depois dele já ter dado o problema, você perdeu 4, 5 horas de possibilidade de reparo. Ou, se você trabalhar com predição, você já pode, inclusive, já estimar que ele vai parar, porque ele está apresentando um problema. Então, é o que você está colocando. Tá, eu reduzi o consumo por fazer eficiência energética. E quanto que eu deixei de reduzir, ou não tive perda, e aí sim, no meu negócio, porque eu tenho um controle melhor do que está acontecendo. Na verdade, a gente não tem, na grande maioria das empresas, você não tem um diagnóstico, você não tem um controle energético adequado, né? Não sabe. Tem que acontecer diminuiu. Não, ele paga, ele fala, tem que economizar, aí ele fica doido, tentando achar uma solução para economizar, apaga isso daí e tal, desliga esse ar, aí aquilo que eu falei no início, ele desliga o ar, desliga a luz, ele não provê de forma adequada, né? Se for o caso no shopping, ninguém quer fazer compra num lugar que está muito quente, né? Não dá mais sentido. Se nós formos dar uma fórmula para os empresários que querem melhorar a sua competitividade no mercado, a gente poderia falar aqui EE mais eficiência energética mais energia renovável é igual a mais dinheiro sobrando no marketing, mais dinheiro para você fazer um capital de giro e aí vai. Né? Mas tem que mudar a cabeça do empresário, tem que mudar a cabeça do cidadão para ele ser mais econômico na casa dele. Né? É que a gente sempre vira e fala que a gente não tem dinheiro para isso, né? É uma loucura, mas é isso, né? Não, mas o problema é que eu não tenho dinheiro para isso agora, né? Mas, de repente, vale a pena olhar mesmo, sério, vale a pena você pensar numa linha de financiamento, colocar, porque é muito provável que isso caiba no investimento, entendeu? De uma indústria. Quando você fala, quando a gente não tem dinheiro para isso, talvez você não está enxergando esse dinheiro.
Porque quando você paga lá Você 500, vai 600 pagar. reais por mês da conta de energia da sua casa, tá? Será que eu não tenho uma linha de crédito que quase bate ali para eu trocar uma coisa pela outra? E ao mesmo tempo que eu vou quase bater uma coisa pela outra, será que antes disso eu não posso dar uma revisada em quais equipamentos da minha residência estão consumindo mais energia? Ou se tem algum vilão ali dentro que está fazendo essa conta realmente custar 500, 600 reais? Será que a conta é isso mesmo? Ou a conta pode ser 400 reais e minha tomada de crédito para fazer o investimento para eu ser um autoprodutor da minha energia seja mais atrativo para mim? Não, sem dúvida. É claro que quanto mais escala eu tenho, o resultado é outro, né? A questão da proporcionalidade aí. Então, por isso que faz muito sentido. Eu entendo a hora que você está dizendo na questão da residência, o pensamento, o conceito vale para todo mundo, mas quando eu penso naquele dado que eu te dei, né, de consumo, de comércio e indústria no Brasil representa 50%, eu acho que esses deveriam ser os primeiros a pensar nessa lógica de eficiência energética mais energia renovável, né? Porque aí sim, nós estamos falando de volumes e valores altos, a gente está falando de competitividade desse negócio no mercado, ele tem concorrentes, então se o concorrente dele tiver, de certa forma, pensando nisso, ele vai se tornar mais competitivo, porque ele vai ter um processo de produção ou de entrega mais barato, e aí isso não acontece agora, mas no decorrer do tempo você vai ficando para trás, né? Então esse é o ponto. Então por isso que vale a pena olhar quais são as possibilidades que eu tenho de ser mais eficiente. E não tem jeito, a energia é um negócio que a gente vai continuar consumindo, pode mudar a nossa relação com ela, a maneira como a gente a consome, né? Mas eu me lembro na minha época um pouco mais novo, um pouco menos de cabelo branco, na minha casa tinha uma e depois de um tempo chegou o segundo televisor, né? Muito provável que os televisores de hoje em dia, as TVs de hoje em dia sejam mais eficientes, claro que são, era tubo e tudo, hoje o consumo é menor. Mas em compensação, o número de equipamentos aumentou, né? É natural que você tenha muitas vezes 3, 4 aparelhos. Estou pegando um item, né, dentro de casa. Então, assim, a nossa relação hoje com a energia as baterias portáteis, nós estamos aqui falando usando o computador, enfim, né, a gente está rodeado desses novos consumos, né, o smartphone, é o fonezinho que você tem que pôr para carregar, enfim, a gente vai continuar usando muita energia. Vem aí agora a questão da mobilidade, vem a questão do armazenamento, as regras energéticas do Estado vão mudando, né? Então a gente já está falando de tarifa branca, a gente já está falando de mercado livre, então a gente precisa aprender a se relacionar cada vez mais com essas variáveis, com esse novo aí, entendeu? Porque isso vai fazer diferença no resultado financeiro. Um número financeiro. Interessante, Guilherme, que fala que 20% do consumo da eletricidade no mundo vai ser para os data centers, para os big datas e tudo mais. Então, se nada for feito, 20% vai chegar em pouco tempo o consumo da energia em todo mundo. Por quê? Porque vai de encontro a isso. Olha, quando a gente tinha ali 2 televisões, uma lâmpadazinha ligada e não sei o quê, você nem ligava para a energia. A energia representava muito pouco dentro de um consumo, né? Aí agora você usa a energia em tudo. Os dispositivos vão estar todos conectados, todos integrados, todos funcionando automaticamente. Então isso vai ter que ter mais energia. A energia vai ser cada vez mais ainda subindo a curva da utilização dela como um dos grandes consumos de global, não só de uma casa, mas de uma fábrica, né? Diz que a energia, há um tempo atrás, era 5% de uma fábrica. Hoje a gente chega a 20%. Você tem noção desse número?
Do custo? É. Não tenho, mas eu acredito que é por aí. Basta você ver, voltando na época que os cabelos não eram tão brancos, quando você fazia o orçamento mensal, né? Eu me lembro que você juntava, tinha uma conta ali que era energia, água, telefone, você fazia uma só e colocava um valor ali. Não faz isso mais não, porque o impacto é um valor alto, Hoje você junta 3 para esperar pagar antes do corte. O valor é significativo, né? Você imaginar que a gente está chegando, vamos falar para o consumidor B, em algumas distribuidoras, se eu não estou enganado, já passou até de R$ 1 por quilowatt-hora. Muita coisa. Quer dizer, hoje a energia inviabiliza comércios. Pode fechar um comércio, um restaurante, uma padaria, pode fechar sim um comércio, porque é um grande vilão ali do seu orçamento, tá? Então tem muita coisa. Não há dúvida. Ele tem casos que ele representa mais do que um aluguel. Eu espero que a gente tenha atendido um pouco da expectativa aí. Com certeza. É muito mais para fazer pensar, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito mesmo, sabe? É natural ainda, porque isso, né, o que a gente falou logo no início do que a gente está vivendo, né? Que agora que algumas coisas vão ficar, isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, provavelmente vai ficar. Você deu um exemplo aí, eu me lembrei do racionamento de 2001, que ficou muita coisa aí interessante, que era como é que a gente se relacionava com o consumo energético, com luz e tal, e como é que a gente passou a se relacionar depois. Né? Então, na época do apagão, né? Era inadmissível. Né? Eu me lembro, na época ainda morava, não, eu já estava em São Paulo, mas me lembro de uma tia minha em Minas, e ela falava assim, mas como que eu não vou ficar com a luz do jardim acesa e a luz de não sei o que acesa? Então, mas como? Ela estava achando aquilo ali. E, sabe, assim, tipo, a casa... Eu me lembro de uma coisa muito engraçada, que na época eu tinha um telefone sem fio, eu comprei um telefone que não precisava mais da energia. A gente começou a ser tão eficiente, né, que depois que passou o apagão, a gente passou aí é que tá. a consumir mais energia. Então, mas aí é que tá, mas só que aí ficou o comportamento. Então, essa questão do comportamento, ela é fundamental. Então, daí, às vezes, a gente é empurrado um pouco para isso, né, para o hábito. E eu acho que vão ficar alguns agora. Então, eu penso que o pensamento da deficiência energética ou da eficiência e tal, ele vai estar cada vez mais presente. Né? Então, vai fazer muito sentido. Né? A gente, talvez, usando o apagão como exemplo, não vai fazer muito mais sentido para a gente deixar uma luz acesa em algum lugar que eu já fui e já saí. Né? Fica acesa porque fica acesa. Então, mas é importante a gente estar o tempo todo falando disso para que as pessoas pensem a respeito, porque às vezes a gente não vê, é trivial, né? E aí a gente está falando só disso, mas se a gente for em outros aspectos relativo ao nosso dia a dia, a questão do lixo, né? A gente falou de água já um pouco, mas do lixo, dos rejeitos e tudo e tal, isso não tem jeito. O planeta não suporta, nós vamos ter que repensar os consumos. Guilherme, a gente tem aqui, se a gente ficar aqui umas 2, 3 horas, a gente tem assunto para 2, 3 horas. Mas vamos ter que parar por aqui porque o programa está muito extenso. Mas eu vou te convidar de novo para vir, para a gente falar aprofundar mais nessa temática ou falar de outras temáticas, porque se você aqui é sempre bem-vindo aqui na TV Solar e sempre traz uma novidade e uma conversa boa aqui para a TV. Bom, eu te agradeço pela participação. Eu que agradeço mais uma vez. Eu sou muito grato por ser lembrado, né? Estou à disposição, né, de vocês. Né? A gente fala não só nesse canal, mas com alguma frequência a gente conversa também. E a ideia de fato, contribuir com o pensamento. Né? Se a gente puder fazer isso, a gente sempre ajuda e se ajuda, né? Porque a gente repete para a gente mesmo também. Então, obrigado.
Se quiser, depois a gente pode falar ou especificamente mais da questão da renovável, da solar, fotovoltaica e mercado, ou especificamente mais de eficiência energética, software de gestão, essa coisa toda, o que você entender que é pertinente, eu tô à disposição. Ok. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço para você. Obrigado, cara. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite aí.